Bom, eu prometi um vídeo de resposta e promessa é dívida. Os críticos destruíram o filme do Michael e eu vou refutar cada argumento deles, um por um. Mas meu, você acha que eu não encaro? Bora, treta, vocês querem treta? Um pouquinho de treta, de leve, né? De leve não. Muita, vamos lá. Inestrangos, Peter aqui. Falei no meu outro vídeo que eu ia fazer um vídeo de resposta. E olha aqui, chegou lá a hora, né? Mas antes de começar, vamos alinhar umas coisinhas com vocês. Primeiro, isso aqui não é ódio contra crítico, não, de jeito nenhum, cara. É um exercício de argumentação. Vamos tentar argumentar aqui. Eles têm o direito de achar o que eles acharam. Com certeza eles têm esse direito, né? E eu tenho o direito de achar o que eu acho. E ninguém é obrigado a concordar, nem eles comigo, nem eu com eles. E tá tudo certo, não tem problema. Outra coisa, eu já vou começar a largar bomba. Criticar é justo, tem que criticar. Mas destruir uma obra gratuitamente, cara, isso não. Porque na boa, os críticos foram de 0 a 100 numa velocidade absurda, né? A nota no Rotten Tomatoes chegou com 27% na abertura. 27, maluco, na boa. Agora até subiu um pouquinho, mas ainda é baixa. Mas estrear com 27, pra você ter ideia, She-Hulk tá lá com 80. Não dá, cara, dá vontade até de ir embora, né? She-Hulk com 80, maluco? E Michael não estreou nem com 30. She-Hulk é maravilhoso, eu adorar She-Hulk, mas Michael não sei o que, eu não gostar. Cara, nota abaixo de 30 no Rotten Tomatoes, nesses portais de crítica, é considerado o lixo de Hollywood, o lixo. Abaixo de 30, tá Morbius, Madame Teia, Cats. Mas aí o público foi assistir e deu 96%. Tá entendendo meu ponto? Os críticos 27, o público 96. Tá entendendo o que eu tô falando? Alguma coisa parece muito errada nessa história. Tipo, é como se o crítico fosse de uma outra civilização, sabe? Tipo uma civilização alienígenas. Chegaram, não gostaram, não faz parte da nossa cultura. Não é isso? Então, cara, parece que tá errado mesmo, né? Eu tenho minhas suspeitas sobre o que pode ser e quem é. Mas vamos lá botar o dedo na ferida que eu estou com sangue nos olhos pra responder a altura. Mas quero aproveitar e dizer pra vocês que eu tô em lançamento do Fórmula YouTube 2026. Há 3 anos que a gente não lançava nenhum treinamento, principalmente voltado pro YouTube. Nada, zero. Dessa vez a gente pegou o que tem de mais moderno, mais atual de YouTube e colocamos no Fórmula YouTube 2026. Pra vocês terem noção, fizeram uma pesquisa agora com 50 mil canais em janeiro de 2026. Então, tirando muitos padrões de crescimento, estratégia, o que funciona, o que não funciona. Tá tudo nesse treinamento. Tudo nesse treinamento. Vocês não vão encontrar nada na internet, nada em treinamento que seja parecido ou próximo a esse treinamento agora. Tá tudo ali. Se você realmente tem um canal no YouTube, você quer crescer no YouTube, se você quer criar um canal no YouTube, esse é o treinamento pra você. Não existe nada próximo a isso. De novo eu tô falando isso. Não é porque é meu, é porque a gente fez isso, a gente tá preparando isso com tanto esforço. Eu vou falar pra vocês que é minha obra-prima. De todos os treinamentos que eu já fiz, esse treinamento é minha obra-prima. Vai funcionar. E tem estratégias ali dentro que são validadas a ponto de eu falar assim, funciona 100% das vezes. Se você colocar, você vai ter resultado. Ponto. Simples. É só você assistir e me falar se não é isso mesmo. Aproveita o preço de lançamento, que a gente tá na semana de lançamento. Esse primeiro lote vai virar, o preço vai subir. Então, clica agora, pega o seu, pega a sua vaga e já começa a comentar. Você já pode ver os comentários, os alunos já estão entrando. Vocês vão ver que tá 100%. A gente não teve uma reclamação até agora. Tá funcionando, cara. Tipo, todas as tardes que eu fico ausente, né, da internet, é pra preparar esse material e eu finalmente tô lançando ele. Vai lá, se você tem um canal no YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Toca aqui embaixo, garante sua vaga e trava esse preço desse primeiro lote agora que vai virar. Espero você lá dentro. Vamos lá, galera. Vamos lá então, crítica por crítica, argumento por argumento. A crítica número 1, a mais repetida, né? A que mais apareceu nas resenhas é essa aqui. O filme foi covarde porque não mencionou as acusações de P contra o Michael, ok? Você sabe, né? Pip, aquela coisa que diz que o Michael fez. Bom, pra vocês terem noção, a BBC ela deu 1 estrela e disse que o filme tirou da história tudo que era controverso. O Euronews usou uma palavra que virou uma modinha pra falar desse filme, né? Hagiografia, que é tipo a biografia de um santo. E aí eu pergunto, quando que aconteceu a primeira acusação contra o Michael Jackson? 1993. Esse filme vai até quando? 1988. São 5 anos de diferença. 5 anos antes de qualquer acusação. Como é que um filme que termina em 88 vai mostrar acusações que vieram em 93? Alguém pode me explicar isso? Você que é crítico, que pensou nisso, você pode me explicar onde que tá meu erro nesse meu raciocínio? Já tô esperando. Vou olhar os comentários, hein? Agora tem mais um detalhe que a galera esqueceu também de mencionar. Esqueceu, ok? A versão original do roteiro tinha um arco inteiro sobre essas acusações aí. O diretor, o Anthony Fuqua, chegou até a filmar uma cena da polícia chegando pra revistar o Michael em Neverland. O plano original era esse filme chegar em 93. E por que não teve isso então no corte final? Por causa dos advogados. O spoiler do Michael descobriu que a família do garoto que fez a primeira denúncia, eles tinham um acordo legal oficial com o Michael que impedia qualquer uso comercial da história deles. Então eles foram, galera, obrigados a trocar o final do filme. Isso custou mais de 15 milhões de dólares com refilmagem pra cortar essa parte e levar o filme contra o final. E na boca, o filme terminou muito pra cima. Pra mim foi uma experiência muito melhor terminar com o Michael glorioso do que com o Michael derrotado, não é? Ainda mais com uma derrota que depois a gente sabe que já foi desmentida, né? Você quer ver outra crítica que tem tudo a ver com isso aí? O Movie Web, ele falou que o filme é incompleto porque ele para em 88 e deixa toda a fase polêmica de fora. Mas o filme avisa que a história não acabou. O filme avisa que a história continua, né? No final do filme tá escrito que a história do Michael vai continuar. Tá confirmado que vai ter a parte 2 e com certeza os processos, as acusações vão vir pela frente nos anos 90 e 2000.
Então, relaxa, cara, relaxê, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o filme não foi covarde, o filme foi impedido legalmente, mas os críticos preferiram chamar de covardia. Cara, covardia é isso. Covardia é saber que o filme foi impedido legalmente e chamar o filme de covarde. Sabe por quê? Porque chamar um filme de covarde é bonito, pode ver, é chique. O filme foi covarde. Covarde de não ter seguido em frente. Fica le cinématique, né? Agora compara comigo, só compara, vou fazer exercício. Bohemian Rhapsody, né? Termina antes da morte do Freddie Mercury e termina com um showzão. E ninguém chamou de incompleto. Cadê a AIDS do Freddie Mercury? Cadê todo o fim da vida dele? Entende? Cadê isso? Então parece implicância com o Mike. Segunda crítica que mais aparece é o roteiro é fraco e raso. Fraco e raso. Pô, é bom pra caramba. Eu nunca entendi fraco e raso, mas tá bom. Uma das mais famosas foi essa aqui. O Roger Ebert, ele deu 1 de 4 estrelas e disse que o Michael não é um filme, é uma playlist filmada. O Empire falou que o filme é um tributo cosplay sem ponto de vista artístico. Tá, ok. Então vamos falar de roteiro. O roteiro do Michael cobre 22 anos da vida de um dos artistas mais complexos, complicados da história. Tem mais de 20 personagens importantes aí. Dezenas de shows, de lançamentos, de álbuns, de marcos históricos. Ele precisa fazer isso em 2 horas. 2 horas. Bohemian Rhapsody fez a mesma coisa. Elvis fez a mesma coisa também. Rocketman, Bob Marley, todos fizeram a mesma coisa. Isso é característica do gênero biopic, né? De biografia. Só que nenhum deles levou essa crítica com a intensidade que o Michael levou. Sabe por quê? Porque quando você vai pra sessão de Bohemian Rhapsody, você não entra esperando um filme sobre polêmicas do Freddie Mercury. Mas quando é com o Michael, os críticos entram esperando Live in Neverland com mais orçamento. A sinopse oficial do Michael foi muito clara. O filme é o retrato da vida e do legado do Michael Jackson. Ele promete uma jornada pela carreira, não uma análise forense do psique do Michael. Não tem como ser roteiro fraco, cara, quando o roteiro não entregou exatamente o que ele prometeu. A terceira crítica mais comum é sobre o ritmo do filme. O Roger Ebert, ele reclamou que nos primeiros 20 minutos o filme dispara de 1966 para 1968 para 1969 sem parar, sem deixar o público digerir as coisas. E sim, é isso. É exatamente isso que ele faz. E olha que ironia, o público fala que o filme é eletrizante do início ao fim. Isso é elogio. Mas os críticos falam exatamente a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Fala como defeito. São 22 anos de carreira e 2 horas de filme. A conta não fecha de outro jeito. Tem que correr, pô, tem que pular. Cara, tem que escolher dedo o que vai aparecer. Galera, porra, 2 horas de filme pra 20 anos. Mas tem uma coisa mais importante aqui que os críticos não querem saber, né? O ritmo frenético é uma escolha estética, não um erro de edição. Não. O Michael Jackson, porra, era energia pura, né? Era explosão, era movimento constante, o cara não parava. Um filme morno, cheio de pausas dramáticas, cheio de firula poética, não ia trazer o efeito que o Michael causava nos fãs. Não tem como. O filme tem que causar o mesmo efeito que o Michael causava nos fãs. Que era o quê, pô? Um cara em movimento, né? O Michael causava efeito nos fãs, a ação dele causava efeito nos fãs. O filme tem que ser ágil também, tem que ser frenético. Tudo sobre o Michael sempre foi rápido, sempre foi intenso, sempre foi sem parar, verdade? O filme não quer cortar nenhuma novidade pro fã, ele quer que o fã viaje na vibe. E a gente viaja legal, né? Chamar isso de defeito é não entender a proposta. Outra crítica que eu vi várias vezes foi que o diretor não teve ousadia na direção. E realmente, né? O Anthony Fuqua não foi ousado não foi. O filme não tem movimentos estranhos de câmera, não tem, sei lá, inovação nenhuma nas transições. Mas eu pergunto, ele devia ter? Ele tem que ser um avatar, um antes e um depois? Porque esse filme, cara, ele não pediu um diretor, eu acho que com um ego maior do que o Michael, entende? Ele pediu um diretor que soubesse colocar a câmera no lugar certo pra deixar o Michael brilhar. Só isso, quem tem que brilhar é o Michael, não o diretor. E foi isso que rolou. Quer usar de artística, filme de vanguarda, Le Cinématique? Então ok, realmente esse filme aqui não é pra você. Aqui o foco é reconstituição, é referência da vida real, sem invenção de moda. E era isso mesmo que precisava ser. Agora uma crítica que fez muitos críticos se rasgarem de raiva. A família Jackson limitou o filme, né? O Euronews disse que esse filme é um pretexto pra vender mais música do Michael e foi controlado pelo espólio. Um monte de outros críticos falam que o filme foi higienizado, né? E a explicação diz que os irmãos Jackson são produtores executivos. Tá, vamos falar disso então. A família Jackson tem o direito legal, moral e histórico de proteger a imagem e o legado do Michael. Eles são família, né? Eles viveram com ele, eles cresceram com ele, acima de tudo. Eles amaram o Michael e perderam ele. Olhar a família Jackson como se fosse só um bando de mercenários é injustiça, cara. Tudo bem, eles podem querer fazer dinheiro com isso, não tem nada de errado nisso, é direito deles, ok? Mas ignorar que eles têm direito de homenagear e de preservar a memória do Michael, aí não. Mas sabe o que mais, cara? O mundo já falou muito, né, sobre o Michael Jackson. Ele nunca teve direito de se defender. Os jornalistas passaram décadas inventando, exagerando, sensacionalizando cada detalhe da aparência, da história, da vida privada dele. Fiz até um vídeo sobre isso, né? E agora, cara, quando a família resolve contar a versão deles com um tom que eles acham correto, né? A crítica chama de manipulação. Quer dizer, quando a mídia fala sobre o Michael não é manipulação, mas quando a família que conhece o cara fala é manipulação, isso é hipocrisia pura. Falar mal e sem provas é ok, né? Porque sim, era sem provas, deu ruim, né? O cara foi inocentar de tudo. Mas, pô, falar bem é higienizar a história, tipo, é limpar a história. Para, cara, ele tá forçando a amizade pra caramba. Então, pros críticos, o cara realmente é culpado, sendo que foi, né? Foi inocentar de tudo.
tudo. Então tá higienizando o quê? Se a justiça já higienizou. Que absurdo que a gente tá vendo agora, galera. Você pode discordar do tom, cara, você pode preferir ter um filme mais complexo, né? Tá tudo bem. Mas dizer que a família não tem o direito de proteger a história do cara, sabendo, conhecendo a realidade, isso é no mínimo desonesto. No mínimo desonesto. E ligado a essa crítica aí do filme limpinho, os críticos profissionais chamaram o filme de tedioso. A BBC deu 1 estrela de 5, chamou o filme de sem graça e mal feito. Mal feito? Eles reconstituíram com perfeição cada figurino, cada detalhe. Eles trouxeram objetos originais do Michael. Eles gravaram cenas nos locais reais. O clipe do Thriller, por exemplo, cara, o pessoal do filme foi pra mesma locação. Foram pro cenário original pra pôr no filme. E qual que é essa aí de filme tedioso, então? Michael Jackson tedioso? Isso nunca foi dito na mesma frase até hoje, entende? Michael Jackson e tédio. Não cabe, percebe? E o engraçado é que os mesmos críticos que falam que é tedioso também falam que é acelerado. Ué, ou ele é monótono ou é acelerado. Os dois não tem como. Percebe a discrepância? Sabe o que é o mais interessante? Que enquanto os críticos escrevem que o filme é chato, a internet tá aí explodindo de vídeos de salas de cinema com pessoas cantando junto, dançando, aplaudindo de pé, gritando, fazendo festa no cinema. Isso parece um filme tedioso pra você? O que você acha? Vou até dar um tempo pra você pensar. O que você acha? Todo mundo tem direito de ter opinião, cara. Todo mundo. Mas a realidade sempre impõe, entende? Você pode dar opinião à vontade, mas você nunca vai conseguir brigar com a realidade. Essa briga a gente sempre perde, brigar com a realidade. Filme tedioso, com todo mundo da sala gritando, dançando, saindo emocionado, não me parece tedioso. O Cinema Score, né, que é a pesquisa feita com o público que sai do cinema, deu nota A pro filme. Máxima. É a mesma nota do Elvis, mesma nota do Rocketman. E esses filmes não foram chamados de tedioso. E o Rotten Tomatoes do público? Tá 96%. Galera, 96%. Então assim, ou todas essas milhares de pessoas que foram pro cinema e saíram cantando, ou elas são, né, idiotas que não entendem de cinema, ou os críticos foram pra sessão com preconceito e não quiseram se entregar no filme, entende? Não quiseram abrir o coração pro filme. Agora, uma crítica que não foi tão descarada nos portais grandes, mas circulou muito na internet, nos comentários, é que o Jafar só tá ali porque é da família, né? Tipo, cabide de emprego. Então vamos pros fatos. O Jafar Jackson passou por um processo de seleção de 2 anos. Ele não foi convidado direto, ok? Ele fez testes e foi por um papel que nenhum ator podia passar da mesma forma que ele, porque ninguém no mundo tem o DNA, a estrutura corporal, a voz e os movimentos que o Jafar entregou. E ele tem essa vantagem, literalmente, porque ele é da família, cara. Tá lá no sangue do maluco, entende? Mas além da questão biológica mesmo, imagina o acesso que esse garoto tem. O que ele não viu ao vivo, o pai dele viu, as tias viram, os primos. Imagina as fotos, os vídeos caseiros. Ele tinha todo o material do mundo direto da fonte, entende? E o resultado? Esse aqui é o único consenso entre os críticos. O Jafar entregou muito. Os críticos acharam isso também. Agora vamos para uma crítica bem pesada, ok? E essa crítica, inclusive, foi a que me deu o start para fazer esse vídeo inteiro de resposta para os críticos. A BBC disse que o Michael tem tudo para ser o pior filme de 2026. Pior filme do ano. Sabe o que é curioso? Os números contam outra história, cara. Olha os números. Tanto os números de bilheteria quanto as avaliações do público. No primeiro dia, o Michael bateu o recorde de maior abertura de biografia musical da história. Na França, no Reino Unido, na Irlanda, Itália, Austrália. No Brasil, foi o maior primeiro dia de biografia musical de todos os tempos. Só pra você ver a proporção, ok? Primeiro dia com o primeiro dia. Michael superou Bohemian Rhapsody em mais de 3 vezes. Cara, é absurdo isso. Surreal, né? O pior filme de 2026 tá aí com os maiores números de abertura da história do gênero. Confia em crítico, né? Cara, de verdade, eu entendo que críticos de cinema, sabe, tem um papel importante. Eu entendo, eu sei que tem, realmente tem. Os filmes precisam ser analisados mesmo, tem que ser rigoroso, faz parte. Isso ajuda o cinema a melhorar, e eu entendo isso também. Eu também sei que nenhum filme precisa ser unanimidade. Tem filme que não é pra mim, tem filme que não é pra você, tá tudo bem, continua assim, beleza. Mas o que aconteceu com o Michael foi diferente, ok? A maioria das críticas negativas veio de uma premissa errada. Ficou claro que eles queriam outro filme, mas o filme do Michael nunca prometeu que ia ser um documentário sensacionalista, nem um mergulho profundo, né, nos traumas do Michael, na genialidade dele. Nada disso. Ele não prometeu voltar nas polêmicas e nem prometeu o passo a passo de um álbum do Michael Jackson. Um tutorial de como ser o Michael Jackson. Ele prometeu uma viagem e uma celebração. E isso o filme entregou totalmente. Pra mim, totalmente. Provavelmente pra você também, né? 96% das pessoas gostaram. O que me pegou muito é que, em vida, a mídia fazia isso aí com o Michael. Criticava, apontava defeitos, falava mal. Mesmo quando eram mentiras. E agora, nessa homenagem póstuma, a mesma coisa acontece de novo. Tipo, é como se a crítica olhasse, fechasse os olhos pro fato do Michael Jackson ter sido inocentado. Os caras sabem que foi, ou fingem que não sabe. Não sei, cara. Tipo, ele foi, mas não foi. Tipo, ou não aceitam a decisão da justiça, entende? Pra eles, o Michael Jackson é culpado pra sempre. A mídia virou as costas, cara. Odiou o Michael nos anos 90 e tá se comportando do mesmo jeito até hoje. Que loucura, cara. Pode ser só coincidência, mas será que uma carta de amor ao Michael incomodou tantos profissionais de Hollywood? Que quem ama ele, né? A família, os fãs, do lado de cá, geral tá adorando o filme. É estranho, né? Deixei o link do Fórmula YouTube 2026 aqui embaixo. Aproveita o preço do primeiro lote, cara. Ele vai virar. E eu tenho certeza, não tenho dúvida. Se você quer YouTube na sua vida, você quer um negócio seguro, você quer transformar a tua vida com o YouTube, tá aqui o link pra você. Não existe nada similar a isso aqui. Aproveite esse lançamento. Conto com você lá dentro e conto que eu já tô louco pra ler os comentários de vocês, que vocês acharam do treinamento.
Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar sempre no mundo nerdístico, falando sobre tudo, não só de Michael, não só de música, mas sobre universo, sobre super-heróis, sobre séries, sobre dicas de filmes. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Uhul.